Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde para novamente entrarmos numa oportunidade única que é aprender. Esse é o Conexão e Diálogo e eu sou Liliana Rodrigues e vou estar nessa tarde muito bem acompanhada. Sim, Dr. Daniel Pereira estará aqui conosco para falar um pouquinho sobre tecnologia e empreendedorismo na advocacia. Bem-vindo, Dr. Daniel. Muito obrigado, Lili, pelo convite. Estou aqui à disposição para dar o melhor para falarmos sobre tecnologia e empreendedorismo. Ele que é presidente da Comissão Especial da OAB, ele é sócio fundador da Assis Pereira e ele é idealizador do ADV Tá On. Essa palavrinha, Daniel, já chama muita atenção, porque é para quem anda conectado, né? Dispensando as apresentações, porque eu sei da competência e da sua especialização e autoridade nessa área. Você é fora da curva, porque você traz a advocacia de maneira leve, suave e mostra o quanto a gente pode atuar numa profissão que é tão cheia de formalidades, né? Mas que traz a atualização. Como a tecnologia tem ajudado na advocacia, de um modo geral, na atuação dos profissionais? Bom, Lili, a gente vive um momento disruptivo, né? Então, você falou aí que eu sou fora da curva. Na verdade, o que eu procuro fazer é caminhar conforme a evolução vai caminhando. Procuro me conectar com pessoas que estão à frente de seu tempo para que a gente possa, de fato, pelo menos estar no meio, né, dessa evolução. E a tecnologia, simplesmente, ela veio realmente para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso trabalho, principalmente o do advogado. Eu costumo dizer que, com a chegada da inteligência artificial, não tem mais um advogado mais inteligente que o outro. Tem um advogado que sabe se comunicar. Então, as soft skills, elas estão cada vez mais importantes na vida é uma ferramenta cada vez mais importante na vida do advogado, porque ele precisa se comunicar. Hoje, a gente não precisa mais dispor de tanto tempo para pesquisa, porque a IA facilita muito essa pesquisa de conteúdos, de temas, para que a gente possa, de fato, desenvolver um bom trabalho. Então, assim, eu acredito que a IA não vai substituir o advogado. A IA vai substituir o advogado que não sabe mexer com a IA. Bem interessante de pontos de vista que o doutor Daniel já está trazendo você para reflexão. O tema é na área, né, do direito, mas a gente está aqui para colaborar com todos que querem aprender um pouco mais sobre essa vida, que é necessário um profissional da advocacia para lidar com algumas questões que nós precisamos resolver, da vida, né? A vida cidadã. Mas olhando para o profissional, realmente está tudo automatizado? Porque a gente ainda acompanha algumas coisas e aí fica na dependência do advogado, que é quem consulta processos, que é quem faz as averiguações. Então, essa vida realmente está automatizada nas rotinas da advocacia? 100% não, porque senão a gente já não seria mais tão essencial. Mas o que eu posso compartilhar com vocês? Eu já tenho alguns anos no exercício da advocacia, mas eu vivi alguns momentos, algumas transições, dentre elas a do processo físico para o digital. Então, não vou revelar a minha idade, mas eu sou do tempo em que eu recebia honorários para verificar como é que estava o processo na justiça. E o que era verificar como é que estava esse processo na justiça? Era ir no fórum, ir até o cartório, pedir para ver os autos, porque os autos eram físicos. E aí eu pegava esse processo e ficava lendo no balcão. Depois que eu lia, fazia as minhas anotações, ligava para o cliente e, olha, o seu processo está assim, 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 assado. Hoje, eu consigo atender o cliente no meu escritório, na minha sala de reunião, e aí eu abro o processo lá diretamente na minha televisão. E aí eu digo, o seu processo está assim, 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 assado. Então, facilitou demais a nossa vida. Facilita a nossa vida. E as ferramentas de gestão, ferramentas de peticionamento, sistemas. Recentemente a gente teve uma situação aqui peculiar no nosso estado, com relação ao sistema que não estava funcionando tão bem, mas que já está encaminhado aí para a gente trocar o sistema. Eu acredito que toda mudança ela gera um desconforto, mas é natural que com o tempo aquilo ali fique aprimorado e acaba ajudando a todos. Então, é nesse sentido que eu vejo que realmente a advocacia
ela foi uma grande privilegiada de ter a tecnologia ao seu lado. Eu diria assim que não dá para, né, automatizar 100%, mas muita coisa facilitou a vida, que é uma simples assinatura. Então, essa forma como você trouxe em explicação aqui para a gente já mostra muito o quanto nós evoluímos. Às vezes a gente perde tempo. E tempo é importante diante, né, de consultas que são desnecessárias, ter que se deslocar para ir a uma defensoria, a um lugar que, enfim, está responsável pelas causas, a qual um advogado pode acessar hoje, rapidamente, consultar o processo. Então, isso é real. Ganhamos tempo. Ganhamos, com certeza. Otimizamos o nosso trabalho. E hoje, então, é sem preocupação usar a assinatura digital de um contexto, assim, prático? O que acontece? Como é que funciona uma assinatura digital? Você faz um cadastro, você recebe um token, um certificado, e esse certificado vai registrando todos aqueles documentos que você está assinando digitalmente, certo? Nós, advogados, com a transição do processo físico para o digital, essa foi uma das coisas que nós tivemos que nos adaptar, de ter o nosso certificado para assinar as petições. Então, embora o nosso PDF subisse para o processo, ele ia assinado por meio desse certificado, certo? Assinado digitalmente. Então, assim, já é algo que a gente já usava bastante na assinatura das nossas petições em juízo. E aí, com a chegada do Gov.br, que é algo também disruptivo, facilitou demais, porque antes o cliente vinha até o escritório e aí ele assinava a procuração. Aí essa procuração assinada, a gente protocolava nos autos já assinada com o nosso certificado, certo? Hoje ele não precisa mais disso. Hoje eu posso fazer uma reunião online com ele. Se eu fechar contrato, eu já mando o contrato e ele vai lá, assina pelo assinador dele, lá pelo Gov dele, me devolve e aí aquilo ali já facilita o meu trabalho. Doutor Daniel, você tocou num assunto logo no início, falando sobre a IA, né? Que hoje só um profissional que não faz uso de maneira inteligente, ele pode, talvez, né, não chegar aí com toda essa preparação de automação. Mas lidar também com o cliente que já chega preparado com o cenário, porque ele também está usando a IA. Como é que está sendo esse desafio? Que, às vezes, a gente está tendo que lidar com alguém que está indo naquilo que nós nos especializamos. Mas ele depende do profissional para ser o que vai ser, né, o responsável e o portador ali, né, de voz e tal. Eu vou compartilhar algo com vocês que é até um pouco cômico. Tem clientes que, levando em consideração esse que está mais antenado com IA, que ele já chega com a petição pronta. No passado, era assim. O cliente chegava e falava assim: doutor, já pesquisei tudo. Eu tenho direito porque o artigo tal, da lei tal, então eu só preciso que o senhor protocole lá na justiça. Aí disse: poxa, que legal. Você já está fazendo direito também? Não, eu sou empresário, eu sou o dono da loja, não quero saber disso não, só sei que eu tenho direito. Aí eu digo: está tudo certo. E hoje, Lili, ele já chega com a petição pronta, porque a petição é o documento hábil que a gente usa para ir até a justiça e explicar uma situação, um problema, certo? Então, hoje ele já chega com a petição pronta, porque ele já foi lá no chat, ele já viu a situação dele, ele já achou a lei, e ele faça a petição, ele já chega com a petição pronta. Então, assim, é legal por um lado, porque a gente vê que ele é uma pessoa interessada em saber do problema dele. Então, é o tipo de cliente que quanto mais informações eu der para ele, quanto mais clareza eu der para ele, ele vai ficar satisfeito. Tem outros que não querem saber de nada. Diz: doutor, o senhor já fez? Já dei entrada. Então, falando do ponto de vista de relacionamento com o cliente, isso aí facilita o meu trabalho, porque eu já sei como é que eu tenho que tratar com aquele que já vem com tudo pronto, certo? Mas nós, advogados, o período que nós passamos na faculdade é exatamente para que nós possamos saber ler, interpretar e como que eu vou usar a lei em favor, na defesa dos interesses do meu cliente ou na defesa dos processos, né, num peticionamento. Então, assim, eu trato isso com muito carinho. Tem colegas que não gostam, ficam aborrecidos, né? Você tocou num ponto, então, importante, né? Todo mundo está vivendo esse processo, né, das novas tecnologias, ou ainda há uma resistência por alguns colegas dada a esse domínio, essa autoridade que ele dispensa a pesquisa do cliente nessa participação? Eu adoro trabalhar com exemplos. Então, vamos lá. A minha família
Eu tenho alguns tios, meu padrasto, a gente é da área da justiça, certo? Eu sou advogado, não sou funcionário público. Então, eu falo isso porque eu convivi. Então, no cartório da minha avó, tinha máquina de datilografar. Eu acho que eu até cheguei a fazer um curso de datilografia. Aí nós mudamos para onde? Para o computador, certo? Naquele período, eu via colegas advogados mais antigos, em que eles faziam ali na máquina de datilografar e davam para o estagiário para ele digitar no computador. Certo? Alguns se adaptaram, outros já ficaram para trás. Quando veio o processo eletrônico, foi outro desafio para esses advogados antigos. Ou eles aprendiam, ou eles delegavam. Então, tem escritórios até hoje que tem estagiários só para fazer o peticionamento, porque o advogado ele não tem essa habilidade. Hoje, eu não faço tanto peticionamento porque tem uma pessoa para fazer essa tarefa do escritório. Mas se precisar, eu vou lá e eu sei acessar o sistema, eu sei logar no sistema. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós temos uma coisa chamada tecnofobia, que é o medo da tecnologia. As pessoas, elas já têm muitos compromissos e elas acham, putz, agora eu vou ter que aprender mais sobre isso. Então, já encara aquilo como um desafio na vida dela. Alguns encaram, outros não. Mas resistência a gente tem, um bocado ainda. Aprender é sempre um desafio, porque requer tempo, né? Então, para o profissional de um modo geral, e aqui também, né, a área que é do direito e advogados que estão sendo convidados a viver a tecnologia e modernizar os seus processos, de um modo geral, é o nosso tema em especialidade. Mas, de um modo geral, todos nós precisamos dedicar tempo para esse novo aprendizado. Como é que você equilibra isso, né? O tempo com os seus clientes, porque tem aquele atendimento que leva ali um contexto, porque ele vai contar uma história. Às vezes, ele até chega, né, com a petição pronta, a parte redacional. Sim. Mas existe os fatos que precisam ser conversados. Então, como é que fica essa administração entre o que está no papel e aquilo que é verdadeiro no contexto da história, que alguém vai sair vencedor? Aí a gente já entra na seara do empreendedorismo, certo? Todo advogado, quando ele passa no exame da OAB, ele está habilitado, está apto para o exercício da advocacia, ok? E, naturalmente, é um negócio que está saindo do zero. Ele não tem nenhum processo, né? Mas ele já estagiou, ele sabe como é que funciona, e aí ele vai para o mercado de trabalho. Então, de início ali, a gente tem a advocacia autônoma, que é aquela em que o advogado vai conversando com os potenciais clientes dele, vai distribuindo o cartão, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso, que hoje está bem mais fácil do que quando eu comecei, por conta das redes sociais. Mas o fato é o seguinte, com o passar do tempo, a gente passa de um cliente para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 10. No início, quando a gente tem um processo, a gente até se aborrece. Nossa, quando é que eu vou ter 100 processos? Gerenciar 100 processos é muito trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Porque aí, como em qualquer negócio, nós somos um prestador de serviço. E a gente precisa entregar esse serviço de qualidade. Se atentar para quê? Para entrar o mais rápido possível com a ação para o cliente, acompanhar o andamento processual, diligenciar para que o processo não pare, não fique lá comemorando o aniversário por anos e anos. E aí a gente parte para uma coisa interessantíssima que é o quê? Gestão, marketing e vendas. O advogado, assim como o médico, muitas pessoas tratam como um serviço personalíssimo. Lá no escritório acontece isso. O cliente ele quer conversar comigo. Ele não quer conversar com o estagiário, ele não quer conversar com o meu sócio. Porque o que gera esse negócio é o relacionamento. É o relacionamento que eu tenho com o cliente, é o network que eu tenho com o cliente, é conversar sobre os problemas dele, e aí ele diz, poxa, eu estou precisando de um advogado, tu pode me ajudar na questão X? E aí, naturalmente, a gente tem que dispor desse tempo para conversar com o cliente. É claro que tem demandas hoje que são demandas assim mais simples, que não precisa ter esse... A gente não precisa dispor de tanto tempo para entender a situação do cliente, certo? Mas, hoje, lá no nosso escritório,
eu sou essa pessoa do comercial, eu sou aquele que conversa com o cliente. Aí eu digo, não, já entendi. E aí eu demando o escritório. Então, se for um escritório grande, ele vai precisar de GMV, de gestão, marketing e vendas, para ele organizar essa agenda e fazer esse atendimento que é essencial para o nosso trabalho. Não falei que ele era fora da curva? Né? É uma gestão, né? Do marketing, de vendas. É gestão, marketing e vendas. Então, assim, nessa junção, como você é atualizado, usa a tecnologia, sabe da importância de sentar e conversar para ouvir os fatos e, então, seguir com a petição. Então, o uso do chatbot jurídico é necessário, dada essa modernidade. Mas até que ponto eu faço uso na totalidade? Até que ponto eu vou ter a minha autoria, né, como profissional que está com zelo e cuidado com aquilo que deve ser colocado, ou que vou usar 100% daquilo que foi sugerido pelo chatbot dentro dessa responsabilidade? O que acontece? Inteligência artificial é uma coisa, automação é outra. Então, eu tenho inteligências que organizam a automação do meu processo de atendimento do cliente. Porque, Lili, diferente do médico, o advogado, ele tem uma certa... as pessoas, né, têm uma certa resistência em pagar consulta para o advogado. Ninguém quer pagar consulta. Quer dizer, não vou exagerar, estou exagerando ninguém, né? Algumas pessoas, elas não têm o hábito de pagar consulta para advogado. Ainda mais no nosso mercado, que tem tantos advogados. Se esse aqui não me explicar, eu vou em outro. Certo? Então, a automação, ela já ajuda a gente nesse sentido. Porque muitas pessoas vêm até nós simplesmente, doutor, tirei uma dúvida. Entende? E aí, o que acontece? Mas não, isso não funciona com o médico, né? Não, se o doutor me tira uma dúvida, então vai no consultório que eu te atendo. Exatamente, né? Só que pra gente é diferente. E assim, pelo fato de o mercado ter em abundância, e aí fica aquela história, se ele não conversar, eu vou com outro. E aí, a automação ajuda a gente nesse sentido, porque às vezes a pessoa quer conversar com a gente sobre uma determinada área que a gente não trabalha. E aí eu vou tomar o tempo dela, ela vai tomar meu tempo, e aí no final das contas eu não vou nem pegar aquela causa. Então, o chatbot, ele já faz as perguntas necessárias para a IA entender se aquela questão é ou não uma potencial causa para o escritório. Exemplos, vamos falar aqui de direito consumidor. A gente atua nessa área também, a gente atua na área empresarial, mas a gente também faz algumas demandas para os nossos clientes da área empresarial na área do consumidor. Entre elas, atraso e cancelamento de voo. Certo? Então, assim, por sinal, o que mais acontece, tem acontecido, e nessa frequência um advogado é bem-vindo. Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem um site, nós fazemos tráfego pago, e aí lá no nosso anúncio diz, né? A gente fala alguns cases, a gente dá alguns exemplos, porque o nosso marketing, ele não é restrito, ele apenas tem algumas regras e a gente precisa obedecer para a gente não mercantilizar a profissão, certo? Mas a gente pode fazer tráfego, a gente pode produzir conteúdo, só que esse conteúdo ele não tem aquele condão de fechar negócio. Não pode. Nosso conteúdo ele tem que ser de caráter informativo e educacional. Então, eu posso fazer um anúncio explicando uma determinada situação. Você que passou por uma situação de um atraso de voo, você tem direito conforme o artigo XYZ da lei tal, certo? Certo. Por isso que você não vê propaganda, né? Porque não é no permitido no Brasil. Nos Só Estados para ver se Unidos, pode. Né? Só para deixar claro, você não vê, né, o advogado em outra posição como venda, né? Nesse caso, ele só precisa te despertar nesse interesse caso você esteja passando por um episódio como esse, atraso de voo. Ele informa, né, o conteúdo informativo e educacional. E aí, o que acontece? Voltando à questão do chatbot. Eu lembrei aqui de um outro exemplo muito engraçado. Já é da área trabalhista. Nós fizemos um anúncio e era sobre rescisão indireta, que é algo muito comum atualmente. E aí, Lili, tinha, assim, o anúncio era um card, né, rescisão indireta, e aí tinha umas cédulas de dinheiro, né, mais cédula, mais notas, né, imagem de umas notas de R$50. As pessoas clicavam no anúncio e falavam assim, como é que funciona esse empréstimo? E aí o chatbot já eliminava. E outras, com relação ao atraso de voo, que às vezes nem era
com relação ao atraso de voo. Então, ali o chatbot já fazia aquele filtro, ele já identificava, e aí a gente já decidia se a gente ia para uma segunda etapa ou não. Então, é dessa forma. Espero ter deixado claro. Daniel, doutor Daniel, assim, são experiências, aprendizados, né? E a transição que deu essa autoridade de ver o quanto foi a evolução vindo do analógico, né, para o digital, e a gente já chega cada dia mais sedento de um novo aprendizado, porque por isso talvez muitos tenham uma resistência. Mais uma ferramenta, porque o que mais estão surgindo são ferramentas, né, para que você possa ter essa facilidade. E aí é mais uma que vai se aprendendo, e mais uma, e assim o tempo está passando. Como é que o senhor enxerga o futuro dada essa tecnologia a partir de agora, em relação ao que nós vamos viver? A inteligência artificial, ela me surpreende todos os dias. Não sei se você tem acompanhado, a gente tem algumas notícias. Primeiro, na verdade, ela já existia há algum tempo atrás, algumas empresas já faziam uso de IA, alguns anos, bastante, 10, 20 anos, ela já existe, há um tempo atrás. Foi aberto para o mercado há 2 anos, né? 3 anos. E aí, hoje, ela é uma ferramenta que facilita o nosso trabalho na questão das pesquisas, na questão de análise de documentos. Só que agora, já tem a IA da IA, que é algo assim, que eu considero assim mais... Eu não consigo entender que já tem uma IA que vai configurar uma IA. Ou seja, essa IA que vai configurar a outra IA seriam nós, seres humanos. Certo? Então, o que facilita o trabalho, a vida da IA, são o data center, né? O banco de dados. Certo? Que tem um nome específico, agora eu esqueci. Data... Depois eu lembro. Tá. Então, o que eu vejo? Que quanto mais nós usarmos os algoritmos para pesquisa, quanto mais ela entender o nosso problema, mais apta ela vai estar a desenvolver novas ferramentas. E aí, eu te confesso que às vezes dá medo. Por que dá medo? Vou trazer aqui algo que vem acontecendo frequentemente com a nossa classe, que é o golpe do falso advogado. O que acontece? Vem a tecnologia, ela ajuda a resolver alguns problemas e também surgem outros problemas, certo? Então, alguns criminosos, pelo fato de ter acesso ao processo ser público, começaram a ir lá no site do TJ e começaram a ter acesso aos processos dos advogados, certo? Invadir, baixar processo. Com esses dados, eles passaram a entrar em contato com o cliente como se fosse o advogado. E aí, eu vou te dar um exemplo aqui. Olá, senhora Liliana, tudo bem? Aqui é do escritório Assis e Pereira, advogados. Estou passando aqui para lhe dizer que a senhora ganhou o seu processo e que o alvará vai sair amanhã. A senhora vai receber, aí ele pega o número lá do que tem no extrato, que às vezes não tem nada a ver com o que está no processo, né? Às vezes a condenação foi menor, não teve. E a senhora vai ganhar X reais. Nossa, que notícia boa, doutor. Então, estou aqui para lhe dizer. Mas antes a senhora vai precisar fazer um Pix para pagar as custas, para pagar isso. Não são nossos honorários. E, Lili, como nós tivemos clientes lesados. Eu tive que gravar vídeos para colocar, para publicar na minha rede social, publicar no meu status do WhatsApp, informando que o meu número oficial todos os meus clientes têm. E é algo até que agora a gente coloca em contrato, que o nosso canal de comunicação direta é no endereço do escritório, no e-mail X e no WhatsApp Y, para que a gente pudesse se blindar contra esses golpes, certo? E aí, para completar, no que você está me perguntando, como é que vai ser? Você acredita que agora os golpistas, eles não só estão ligando, mas eles estão fazendo anúncios com o nosso rosto, com a nossa voz, falando, pedindo Pix. Pedindo Pix. Olha, tem a situação X, não sei o quê. Olha, estou sorteando passagem. Imagina ver um vídeo meu
dizendo, olha, gente, eu estou sorteando passagem, você pode fazer um Pix agora, e as pessoas acreditam que vai fazer, é o Daniel. Então, isso é algo que a gente vem enfrentando. O nosso Conselho Federal está em tratativas com o CNJ para que a gente encontre uma forma de blindar e evitar esse tipo de golpes. Então, é isso. Vem coisa boa, mas também vem desafios. E aí fica o desafio já, né, de dar segurança, né, para quem precisa fazer os acompanhamentos e tratar de maneira ostensiva a retaliação, né, de forma digital aos que têm acesso aos processos. É preciso rever também, porque o golpe está aí, como diz, cai, né? Cai quem quer, mas assim, deixa eu fazer reformular, né? Não, é assim, o golpe está aí, cai quem quer. Mas deixa eu te trazer um dado interessante. Você sabe por que as pessoas caem nos golpes? Tem ideia? Faz ideia por que cai no golpe? Não, talvez não chegaria à resposta ideal. Falta de informação? Não, é porque nós brasileiros, nós confiamos muito nos outros ainda. Então, as pessoas sabem, o estelionatário, ele sabe que a confiança é algo que as pessoas ainda têm uma nas outras. Então, elas acabam se aproveitando dessa confiança que o brasileiro tem para desenvolver esse tipo de golpe. Então, não é que ninguém confie mais em ninguém, que o pessoal que cai no golpe é quem não está prestando atenção, é porque a gente, naturalmente, a gente tem essa sensibilidade. Eu confio no que você está falando, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui vão confiar naquilo que o doutor Daniel está falando. E a gente, é difícil, né, de encarar dessa forma, mas eu acharia que ficaria muito chato a gente terminar essa entrevista e aí, pelo fato de não existir mais essa confiança, as pessoas irem lá, deixa eu ver se o que o doutor falou mesmo procede, né? Então, é nesse sentido. Cai porque as pessoas ainda confiam muito umas nas outras. É preciso rever, né, o conceito de confiança, mas, de um modo geral, fica um ensinamento. Que bom que nós temos isso, né, como uma tratativa. Confiar no outro e ser também confiável. Mas, em todo o processo, dado a essa importância, desconfie, né? Se você sabe quem é seu advogado e ele manda uma mensagem para você de vídeo, não é o comum dele, então desconfie. Ele não manda recado por mensagem, não é uma cara, né, um perfil dele. Desconfie, porque a gente está lidando com algo sério e que você pode ser lesado. Deixa eu compartilhar algo também que eu acho muito interessante, um exemplo que aconteceu com outros colegas, já sobre vendas, da importância de um advogado ou de um escritório jurídico trabalhar a questão das vendas. Porque, assim, eu sei quanto é que eu tenho que cobrar de honorário hoje no meu escritório. Mas tem colegas que, às vezes, poxa, eu podia ter cobrado mais. Né? Não tem nunca aquele que diz, pô, podia ter cobrado, não. Sempre, poxa, cobrei só 2.000, podia ter cobrado 10. E aí, Lili, olha que situação. Tem colegas que foram lesados por a questão do golpe falso advogado. E aí teve um que disse assim, rapaz, eu queria era falar com esse bandido, porque ele conseguiu arrancar 10 mil reais do meu cliente e eu não consigo tirar. Ou seja, mano, tu tem que rever o teu processo de venda, então. Né? É claro que a gente sabe ali que o estelionatário promete coisas que a gente não vai prometer. Mas eu acredito que sim, a gente consegue desenvolver uma metodologia de venda mais eficiente e que a gente se sinta satisfeito com os honorários e não fique se queixando depois que o estelionatário levou e que a gente não levou. Essa é a parte só para você ter um pouco de, né, alegria, assim, descontração, do bom humor, que a advocacia nem tudo é perfeito, nem tudo, como toda profissão, tem os desafios, que também tem outras que usam, né, indevidamente o CRM, né, usam indevidamente o CREA, estou falando de outras profissões que também têm uma, né, autorização, uma certificação. Só para ter uma ideia, por exemplo, eu tenho a minha autorização pelo Ministério do Trabalho, na minha profissão, que nem requer nenhum tipo de, né, vínculo, né, falo uma OAB, né, mas eu tratei de ir lá fazer o meu registro para saber que tipo de profissional estaria, né, entregando um serviço profissional. Doutor Daniel, que alegria recebê-lo aqui, né? Foi um prazer, acho que todo mundo aqui percebeu o quanto foi leve falar de advocacia, o quanto a tecnologia parece que é algo, né, um atrativo e um diferencial, e que você, que está nos ouvindo aí, encare o direito na sua profissão e naquilo que você quer exercer, mas principalmente quem lidar com um bom advogado, que ele seja tão atualizado, né, ao ponto de otimizar a sua vida. Muito obrigada por compartilhar desse conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço, estou à disposição. Sigam as nossas redes sociais, sigam a ADV Taon. Lá a gente está estruturando esse canal de comunicação com os colegas advogados para levar esse tipo de conhecimento também. Tem outros.
certo? E estou à disposição e quero te convidar também para participar do nosso podcast para que a gente aprofunde mais esses assuntos, porque é muito bom conversar com pessoas de outras áreas, que aí a gente consegue ter essa possibilidade de explicar algo que a gente acha que já é de conhecimento geral quando não é. Esse é o Conexão Diálogo, viu, doutor Daniel? Parabéns pelo Fechamos programa. com, assim, maestria e muito profissionalismo. Se você quiser acompanhar mais ainda dos nossos bastidores, é só ir lá na rede social, Conexão Diálogo FBN, e você vai ver tudo o que acontece. Mas na próxima quinta-feira, a próxima, eu já estou te esperando, porque sempre tem uma pauta nova, interessante, que você precisa aprender. Até o próximo encontro.